Niterói é conhecida como a única cidade fundada por uma pessoa indígena no Brasil, mas será que foi bem assim? A narrativa de fundação de Niterói em 1573 se refere a uma reivindicação de um passado em que a fundação da aldeia de São Lourenço dos Índios passa a ser considerada como um marco de fundação da cidade. É nesse movimento político de invenção de uma tradição niteroiense que Araribóia passa a ser reivindicado como fundador, junto com a aldeia de São Lourenço, para constituir uma legitimidade política para a tradição recém-criada. Porém, foi só em 1835 que as vilas que formavam esse território foram elevadas à categoria de cidade, passando então a ser chamada de Niterói. O nome em tupi vem de uma influência do movimento romântico nacionalista indianista que buscava, na reivindicação de uma tradição indígena genérica, construir uma identidade nacional hegemônica. Mas o que aconteceu com a inauguração da cidade foi a supressão da aldeia, que é declarada extinta em 1866. Tanto as aldeias foram extintas pelo presidente da província da época, como foi declarada a extinção dos povos indígenas que seguiam vivos em Niterói. Assim, foram negadas as identidades dos povos presentes na cidade, com a clara intenção de espólio e exploração dessas terras, o que levou a um processo de invisibilização das populações indígenas desse território. Isso acontece a partir da construção da identidade indígena como uma categoria racial e social transitória, onde seria possível deixar de ser indígena de acordo com um processo de integração forçada à identidade nacional. Então, ou você era indígena ou você era cidadão. Séculos depois, os povos indígenas seguem invisibilizados e resistindo em Niterói, que exalta uma figura indígena aliada à colonização portuguesa, como se comemorasse a colonização, dá nome indígenas às ruas, enquanto os povos indígenas em seus territórios seguem vulnerabilizados. O povo Guaranimbá é um exemplo, que aldeados em Camboinhas sofreram com o processo de especulação imobiliária e foram realocados em Maricá para ter uma melhor qualidade de vida. Apesar desses processos de invisibilização e da construção da narrativa do indígena como um ser místico e distante, Niterói segue com a presença de centenas de pessoas autodeclaradas indígenas, segundo o censo de 2022. Movimentos políticos organizados, coletivos e um movimento artístico, cultural e político pulsante na cidade. A cidade abriga, por exemplo, a Universidade Federal Fluminense, que costuma ser sede dos encontros do coletivo dos estudantes indígenas da UF. Agora, em 2025, a gente realizou o primeiro Fórum de Educação Superior Indígena e Quilombola do Estado do Rio de Janeiro. Nessa cidade, são diversos os povos presentes, como o povo Puri, Tupinambá, Guajajara, Cariri, Potiguara, Goitacá, Banil e muitos outros. No estado do Rio de Janeiro, são quase 17 mil indígenas, segundo o censo de 2022. Desses indígenas, quase 97% estão concentrados na região metropolitana, inclusive Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Duque de Caxias.